Bem, boa noite. Nós vamos continuar, então, com a tutela cautelar hoje. Eu vou iniciar ela, começando inicialmente com as várias classificações no âmbito da tutela cautelar. Há classificações que são aceitas por toda a doutrina, há classificações que o Ovídio não aceita e que outros aceitam, então até aqui eles discutem essas classificações. Então vou mencionar o que usualmente é aceito pela maioria, que o Ovídio concorda, e coisas que o Ovídio discorda. Então aqui com relação a classificações. Primeira classificação, nós temos cautelares nominadas e cautelares inominadas. As inominadas estão previstas do artigo 796 ao artigo 812. Então, as inominadas estão previstas do artigo 796 ao artigo 812 e as nominadas estão previstas a partir do artigo 813. Dentre as nominadas, várias delas são satisfativas, se nós utilizarmos uma linguagem de Calamandrei, de Galeno, ou ainda são falsas cautelares, ou pseudo-cautelares, se nós utilizarmos a linguagem do professor Ovídio. No tocante às nominadas, via de regra, elas não são cobradas em concurso, elas não vêm muito. Por que elas não vêm muito? Porque tem muito problema o código. Eu digo aqui, esse aqui é um ponto onde a tutela de urgência, onde tem divergência que não termina mais, como nós temos observado desde a primeira aula que vimos a matéria. Mas no tocante às nominadas, a doutrina se une para falar mal delas. Então, na verdade, é uma crítica atrás da outra. Tem algumas questões que já vieram, tem prova objetiva, que eu vou mencionar quando tratar agora da tutela cautelar, mas, via de regra, não vem prova porque geraria recurso de uma forma fácil, a grande maioria. É tão complicada a previsão do código, eu diria, tem tantos problemas as nominadas que no projeto de CPC que está tramitando, eles revogam elas, deixam de existir, se for aprovado. Quando não for aprovado, potencialmente pode vir. Mas eu digo para vocês, em provas de concurso, a incidência é muito pequena. Não vem muito. Vem o que a gente já viu e o que vamos ver hoje. Segunda classificação que nós temos é entre cautelares preparatórias e cautelares incidentes. Então, cautelares preparatórias e cautelares incidentes. As preparatórias são as cautelares ajuizadas antes da ação principal e as incidentes são as cautelares ajuizadas no curso da ação principal. Então, as preparatórias são ajuizadas antes da ação principal e as incidentes no curso da principal. Temos ainda uma terceira classificação, e essa o Ovídio não aceita, por todas as razões que eu elenquei na nossa primeira aula. Nós temos cautelares satisfativas e cautelares não satisfativas. Então, temos cautelares satisfativas e cautelares não satisfativas, que é uma classificação que vocês vão encontrar na obra do Galeno Lacerda, que advém da doutrina de Calamandrei. Temos ainda uma última classificação, que é entre cautelares administrativas e cautelares jurisdicionais. Então, cautelares administrativas e cautelares jurisdicionais. As satisfativas e não satisfativas que a senhora falou agora, elas estão dentro das nominadas ou das inominadas? Existem, eu diria, quem aceita as satisfativas fala que elas podem existir, tanto nas nominadas quanto nas inominadas.
Um exemplo de uma inominada satisfativa que tu vê no foro, separação de corpos. É um exemplo. Então, eles falam em cautelar satisfativa, tanto quem admite as satisfativas, eles admitem a existência de satisfativas, dentro das nominadas quanto das inominadas. Uma última classificação que nós temos, então, importante dentro da doutrina, é entre cautelares administrativas e cautelares jurisdicionais. As administrativas são aquelas cautelares onde não há lide, dentro daquela ideia de jurisdição voluntária que nós temos na Escola Paulista de Processo, de que quando não há lide, nós temos simples atividade administrativa. E as jurisdicionais seriam aquelas cautelares quando há lide. Então, e as jurisdicionais são aquelas cautelares quando há lide. O Ovídio não jamais aceitou esta classificação. Então, o Ovídio jamais aceitou essa classificação, porque na concepção do Ovídio, as cautelares vão ter sempre a natureza jurisdicional. Então, o Ovídio jamais aceitou essa classificação, porque na concepção do Ovídio, as cautelares vão ter sempre a natureza jurisdicional. Por que ele diz isso? O Ovídio, na verdade, sempre rechaçou o conceito de jurisdição de Carnelutti. E essa classificação entre cautelar administrativa e cautelar jurisdicional tem por base a definição de jurisdição de Carnelutti. O que o Carnelutti dizia sobre jurisdição? Que o elemento que caracteriza a jurisdição é a presença de lide. Então, segundo Carnelutti, o que caracteriza a jurisdição é a existência de lide. Tem lide, temos jurisdição. Não temos lide, temos simples atividade administrativa. E foi isso que inspirou aqui a doutrina nessa classificação. Quem, na verdade, fornece esta classificação acaba adotando a definição de jurisdição de Carnelutti. Então, quem adota Carnelutti fala em cautelar administrativa e jurisdicional. O Ovídio, quando define jurisdição, ele jamais aceitou esta concepção de jurisdição de Carnelutti. Como ele jamais aceitou essa concepção, por essa razão que na obra dele vocês não encontram, eu diria a classificação, cautelares administrativas e cautelares jurisdicionais. Então ele nunca aceitou essa subdivisão. Como ele nunca aceitou, como ele tem uma outra concepção, então ele não divide. O Ovídio, em matéria de jurisdição, ele adota o conceito de um outro italiano, que se chama Micheli. É essa a definição de jurisdição. O que diz Micheli? Segundo Micheli, a jurisdição, sempre que houver a presença de um terceiro imparcial, que é o juiz. Então, a jurisdição, sempre que houver a presença de um terceiro imparcial, que é o juiz. Ora, diz o Ovídio, nas cautelares, sempre vamos ter a presença de um terceiro imparcial. Logo, diz ele, todas as cautelares serão sempre jurisdicionais, tenha ou não tenha lide. Por quê? Para o Micheli, é irrelevante para definir jurisdição a existência ou não de lide. Então, para ele é irrelevante. Como para ele é irrelevante, então, na verdade, o que ocorre? Como é irrelevante e o que interessa para caracterizar a jurisdição é a presença de um terceiro imparcial, então, não há essa subdivisão.
Por isso que o Ovídio não adota esse conceito. Essa classificação vocês não vão encontrar na obra dele. Deu até aqui? Bem, vamos começar a trabalhar então as ações cautelares, as inominadas. Tem uma primeira distinção que é importante aqui, então nós vamos para as inominadas. Vou ficar praticamente toda a noite de hoje só falando delas. Há uma primeira distinção que é importante, que é entre ações cautelares e medidas cautelares. Então, ações cautelares e medidas cautelares. As ações cautelares são dotadas de autonomia de procedimento. Então, as ações cautelares são dotadas de autonomia de procedimento. Elas têm princípios próprios, elas têm regras próprias. Então, elas têm autonomia de procedimento, elas têm princípios próprios, elas têm regras próprias. E são elas que vão nos ocupar. Então, elas que geram mais discussões. Diversamente, as medidas cautelares. As medidas cautelares que estão mencionadas no artigo 797, então as medidas cautelares que estão mencionadas no artigo 797 não têm autonomia de procedimento. Elas são deferidas incidentalmente no curso de outros procedimentos. Seja um procedimento especial, seja o procedimento comum, então elas são deferidas incidentalmente no curso de outros procedimentos. E elas podem, inclusive, ser deferidas de ofício. Então, elas são deferidas no curso de outros procedimentos e elas podem, inclusive, ser deferidas de ofício. Então, é possível o deferimento, inclusive, de ofício delas. Como elas podem ser deferidas ex officio, evidentemente que elas poderão também ser requeridas. Então, como elas podem ser deferidas de ofício, evidentemente elas poderão também ser requeridas, as medidas. Há um exemplo que a doutrina usualmente costuma dar de medida cautelar. Então, tem um exemplo que a doutrina usualmente costuma dar de medida cautelar, que é o arresto previsto no artigo 653. Aquele arresto na execução, quando o devedor não for encontrado. Usualmente a doutrina dá esse exemplo, que o Ovídio critica, mas não vem ao caso a crítica que ele faz a isto aqui. A maioria da doutrina vai se valer desse exemplo. Deu até aqui? Bem, autonomia cautelar é um outro tópico importante. A autonomia cautelar, ela vem mencionada no artigo 796. Nos termos do artigo 796, o processo cautelar, ele é dotado de autonomia e dependência. Então, nos termos do artigo 796, o processo cautelar, ele é dotado de autonomia e dependência.
A autonomia do processo cautelar significa autonomia de procedimento, de acordo com a linha doutrinária que inspirou o código lá no 796, que não é a linha do Ovídio. Então, autonomia cautelar, de acordo com o artigo 796, significa apenas autonomia de procedimento. Já a dependência, que está no 796, significa que o processo cautelar depende do processo principal justamente porque o protege. Então, já a dependência significa que o processo cautelar protege o processo principal porque justamente protege. E nesse ponto residiria a dependência. Vocês observam bem, essa ideia de dependência e essa ideia de autonomia tem a ver com aquelas características que eu dei para vocês de Calamandrei. Processo cautelar protege o processo principal. Tá aqui. O professor Ovídio tem uma visão diferente de autonomia. Ovídio, a autonomia cautelar não significa apenas autonomia de procedimento. Então, para o Ovídio, a autonomia cautelar não significa apenas autonomia de procedimento. Significa, para ele tem uma outra ideia. Para o Ovídio significa autonomia, essa ideia de autonomia, que é bem relevante dentro da doutrina dele, significa a possibilidade de existir uma autêntica cautelar que não precisa de uma ação principal. Então, significa existir uma autêntica cautelar que não precisa de uma ação principal e que não é satisfativa. Então, significa a possibilidade de existir uma autêntica cautelar que não precisa de uma ação principal e que não é satisfativa. Via de regra, qual é a ideia que as pessoas têm? Não precisa de uma ação principal, é satisfativa. Só que o Ovídio diz diferente. Ele diz, é possível se conceber uma cautelar que não precisa de uma principal e que não é satisfativa. Por que que o Ovídio consegue imaginar isso? E eu já vou dar exemplo do que seria essa cautelar autônoma para ele. Ele consegue vislumbrar uma cautelar não vinculada a uma ação principal. Então, ele consegue vislumbrar uma cautelar não vinculada a uma ação principal, porque para ele, processo cautelar, primeiro, não protege o processo principal. Então, ele consegue fazer essa desvinculação, porque para ele, primeiro, processo cautelar não protege o principal, por isso que ele consegue falar em autonomia. Segunda razão para ele conceber desse modo. Para ele, e por que que ele consegue conceber uma cautelar autônoma que não é satisfativa? Porque para ele o processo cautelar apenas preserva o direito da parte e não satisfaz. Então ele diz, cautelar só preserva, cautelar não satisfaz o direito da parte. Então, a ideia de autonomia, ela tem vinculação com aquela concepção dele, de que cautelar não protege o processo principal e que cautelar só preserva direitos sem satisfação. Existe um exemplo que ele vai trabalhar de cautelar autônoma. Ele trabalha com exemplos de cautelares autônomas nas cauções e nas assegurações de prova. Tem um exemplo que ele trabalha que eu acho didático, que é nas assegurações de prova, de cautelar autônoma. Fica fácil de entender o que ele quer dizer com autonomia. Imaginem uma vistoria, que é uma perícia assegurada, uma vistoria
ajuizada pelo locatário de um imóvel. O locatário, ele pretende entregar as chaves do imóvel, mas como o locador é um sujeito muito chato, ele tem medo que depois de entregar as chaves, o locador venha com uma ação de indenização dizendo que o imóvel foi entregue sem condições. Então ele tem receio de uma ação de indenização do locador. O que ele faz? Ele ajuiza uma ação de asseguração de provas. Então ele ajuiza uma ação de asseguração de provas. E nessa ação de asseguração de provas, o que ele pretende é comprovar que o imóvel foi entregue em condições. Então, nesta ação de asseguração de provas, o que ele pretende é assegurar que o imóvel foi entregue em condições. Qual é a finalidade desta ação? É a preservação da prova. Só. É só preservar. É preservar porque se algum dia ele for demandado, ele tem a prova. Só por essa razão. Não tem principal. Talvez nunca surja uma ação de indenização. Mas essa ação é cautelar e ela não satisfez o direito do locatário. Ela só preservou a prova. O que seria a satisfação do locatário? Que o juiz dissesse, locatário, tu não deve nada. Isso o juiz não diz numa asseguração de provas. Então, na verdade, esta ação é uma típica cautelar que preserva a prova, mas que não precisa de uma principal. Então, é uma típica cautelar que preserva a prova, mas que não precisa de uma ação principal. É essa a ideia de autonomia que o Ovidio tem. São ações que vão preservar direitos que não vão satisfazer. Então, preservam e não satisfazem. Entendido até aqui? Bem, prosseguindo então. Mérito cautelar. Aqui vem a pergunta, o que seria um mérito em uma cautelar? Será que cautelar tem mérito? Temos 3 posicionamentos sobre esse tema. Primeira posição, Humberto Teodoro Júnior. Então, primeira posição, Humberto Teodoro Júnior. O Teodoro, ele entende que cautelar não tem mérito. Então, o Teodoro entende que cautelar não tem mérito. Porque o Teodoro vincula a ideia de mérito às decisões prolatadas com base em juízo de certeza. Então, o Teodoro afirma que cautelar não tem mérito porque ele vincula a ideia de mérito às decisões prolatadas com base em juízo de certeza. Bem, então ele diz que não tem. O Ovidio e o Galeno concordam que cautelar tem mérito. Então, o Ovidio e o Galeno concordam que cautelar tem mérito. Mas o problema todo é, o que seria o mérito cautelar? Então, eles concordam que cautelar tenha mérito, mas o problema todo seria, o que seria o mérito cautelar? Eles só concordam até aqui que tem mérito, eles vão discordar o que é o mérito cautelar. Vamos à posição do Galeno. Segundo Galeno, o mérito cautelar corresponde apenas ao fumus boniuris. Então, segundo Galeno,
o mérito cautelar corresponde apenas ao fumus boniuris. O que seria o fumus boniuris? Seria a probabilidade do direito estar ao lado daquele que pretende a tutela cautelar. Então, o fumus boniuris seria a probabilidade do direito estar ao lado daquele que pretende uma tutela cautelar. Segundo Galeno, o periculo in mora, que corresponde à iminência do dano. Então, segundo Galeno, o periculo in mora, que corresponde ao risco de dano iminente, não integra um mérito cautelar, porque ele corresponde ao interesse de agir. Então, o periculo in mora não integra o mérito cautelar, porque ele corresponde ao interesse de agir. E o interesse de agir, para o Galeno, é uma condição da ação. Então, o interesse de agir é uma condição da ação. Na verdade, quando o Galeno faz essa afirmação, na verdade ele adota Liebmann, ele adota o 267, inciso 6, quando ele diz isso. O Ovídio entende que o mérito cautelar é composto pelos fumus boniuris mais periculo in mora. Então, o Galeno entende que o mérito cautelar é composto... O Ovídio entende, mérito cautelar, fumus mais periculo. Ele entende, ao contrário do Galeno, que o periculo integra o mérito. Então, ao contrário do Galeno, ele entende que o periculo integra o mérito. Por que o Ovídio diz isso? Porque para o Ovídio, as condições da ação se confundem com o mérito. Então, porque para o Ovídio, as condições da ação se confundem com o mérito. Que é toda a teoria crítica dele que tem sobre a ação. Então, são essas três concepções que nós temos. Em matéria de condições da ação, como nós já vimos em outras aulas, o STJ adota a teoria da asserção. Lembram-se que nós tratamos disso, acho que o Juliano deve ter comentado também. De acordo com a teoria da asserção, que me parece, eu digo, isso aqui a gente tem na doutrina, e me parece que tem que encaixar isso tudo aqui à luz do STJ. Como o STJ adota a teoria da asserção, qual o raciocínio que nós teríamos que fazer? Ora, se a ausência do periculo for constatada no início do processo, então se a ausência do periculo in mora for constatada no início do processo, quando o magistrado for despachar a petição inicial, estamos diante de extinção sem resolução do mérito. Então, se a ausência do periculo in mora for constatada no início do processo, quando o magistrado despachar a petição inicial, estamos diante de extinção sem resolução de mérito. Em contrapartida, se o magistrado constatar a inexistência do periculo in mora após a realização de instrução probatória, ao final lá do processo, então a extinção seria com resolução de mérito, que é o que vocês vão encontrar no Superior Tribunal de Justiça. Me parece que tem que enquadrar aqui dentro a teoria da asserção. Embora, via de regra, os autores não façam isso quando tratem de tutela cautelar. Entendido até aqui? Então, vamos adiante. Competência para processar e julgar uma cautelar.
Eu vou dizer o que tem no caput, depois no parágrafo único, e depois eu vou dizer o que não tem nos artigos, que é o que via de regra vem em prova. Nos termos do caput, do artigo competência para processar e julgar uma cautelar. Nos termos do caput, do artigo 800, a competência para processar e julgar uma ação cautelar preparatória será do juízo competente para processar e julgar a ação principal. Então, a competência para processar e julgar uma cautelar preparatória será do juízo competente para processar e julgar uma ação principal. Em contrapartida, nas cautelares incidentes, a competência para processá-las e julgá-las será a mesma competência do juiz onde estava se processando a principal. Então, nas incidentes, então, a competência para processá-las e julgá-las será do mesmo juízo onde estiver tramitando a principal. O que vocês observam aqui? Quando o caput do 800 fala em competência, ele vincula a cautelar à principal. Então, quando o caput fala em competência, ele vincula a cautelar à principal. Por que ele vincula? Porque o código seguiu a linha doutrinária do Calamandrei. Processo cautelar protege o processo principal, por isso a vinculação. Qual é o problema que o caput tem e que não está no código? Tem cautelares que não têm principal. Para o Galeno Lacerda, as satisfativas não têm principal. Então, há cautelares que não têm principal. Para o Galeno Lacerda, as cautelares satisfativas não têm ação principal. Para o Ovídio, as autônomas não têm ação principal. Então, para o Galeno, as satisfativas não têm ação principal e para o Ovídio, as autônomas. Aí vem o problema. Competência é estabelecida em função da principal. E se não tem principal, onde é que eu ajuizo essa cautelar? Neste caso, devem ser seguidas as regras gerais de competência do Código, livro 1. Então, tanto nas autônomas quanto nas satisfativas, devem ser seguidas as regras gerais de competência do Código. Ficou claro até aqui? Bem, prosseguindo então. Parágrafo único. O parágrafo único do artigo 800 trata das cautelares ajuizadas quando o processo já estiver no tribunal. Então, o parágrafo único trata das cautelares quando o processo já estiver no tribunal. Neste caso, a cautelar será ajuizada perante o respectivo tribunal. Então, quando o processo já estiver no tribunal, a cautelar ela vai ser ajuizada perante o respectivo tribunal. Aqui tem um problema que já vi em concurso, que diz respeito
é um problema prático. As cautelares que são ajuizadas para agregar efeito suspensivo a recurso especial e extraordinário. Como nós já vimos em outras aulas, o RESP e o REST não tem efeito suspensivo. Então não tem, mas se a parte pretender agregar efeito suspensivo a estes dois recursos, ela precisará ajuizar uma cautelar inominada. Problema: onde ajuizar essa cautelar inominada? Então, problema: onde ajuizar esta cautelar inominada? Sobre esse tema, nós temos as súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal. Então, sobre esse tema temos as súmulas 634 e 635 do STF, que o STJ aplica. O STJ não tem súmula própria, mas nós temos as súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal. E o mesmo raciocínio é aplicado pelo STJ. Qual é a extensão dessas súmulas? Tem duas partes, eu diria. Tem duas situações que elas contemplam, não é entendimento majoritário, mas é entendimento que vem nas súmulas, mas elas contemplam duas situações. Primeira situação, aqui é quanto à competência para processar e julgar essa cautelar. Primeira situação, se ainda não tiver havido despacho a respeito da admissibilidade do RESP ou do REST. Então, se ainda não tiver havido na origem, seja no TRF, no TJ, despacho a respeito da admissibilidade do RESP ou do REST, a cautelar deve ser ajuizada na origem. TJ, TRF. Em contrapartida, se já tiver havido despacho a respeito da admissibilidade do RESP ou do REST, então, em contrapartida, se já tiver havido despacho a respeito da admissibilidade do RESP ou do REST, aí então a cautelar deve ser ajuizada em Brasília, STJ e STF. Então, se já tiver havido despacho a respeito da admissibilidade do RESP ou do REST, aí então a cautelar deve ser ajuizada diretamente em Brasília, STJ e STF. Aqui tem um detalhe que não está nestas duas súmulas, mas é da jurisprudência interna destes tribunais superiores. De acordo com o entendimento dominante das cortes superiores, então, de acordo com o entendimento dominante das cortes superiores, para que Brasília agregue efeito suspensivo a um RESP e a um REST através dessa cautelar, então, para que Brasília agregue um efeito suspensivo a um RESP e a um REST através do ajuizamento dessa cautelar, é necessária a admissibilidade positiva na origem, que é rara, menos de 10% dos recursos. Não basta a interposição de agravo contra a negativa de segmento. Então, não basta a interposição de agravo contra a negativa de segmento.
precisa do provimento do agravo. É difícil. Então, é essa a orientação dominante que nós temos nas cortes superiores. Bem, outro tópico que nós temos saindo da competência é sobre a petição inicial cautelar. A petição inicial em uma ação cautelar, ela segue os requisitos dos artigos 801 combinado com 282. Então, requisitos 801 combinado com 282. Nós já vimos dois desses requisitos, que são competência, nós vimos, e vimos também os requisitos de uma ação cautelar, que são fumos e perigo, quando vimos o mérito. Então, a competência estudamos agora, requisitos nós vimos quando estudamos o mérito cautelar. A inicial cautelar ela ainda tem outros requisitos, como o requerimento de citação, requerimento de provas. Então, requerimento de citação, requerimento de provas. As cautelares preparatórias, elas têm ainda um requisito específico, que é, na petição inicial, o autor de uma cautelar preparatória deve anunciar qual é a lide principal e seu fundamento. Então, nas cautelares preparatórias, o autor de uma cautelar preparatória deve anunciar qual é a lide principal e seu fundamento. Tem que dizer qual é a ação principal. Que o artigo 801 fala em lide e seu fundamento. Por que que o autor de uma cautelar preparatória deve dizer qual é a lide e seu fundamento? Por que que ele tem que informar qual é a lide e seu fundamento? Ele tem que informar para que o juiz consiga verificar a competência. Por isso o requisito. Porque a competência da preparatória se estabelece em função de uma principal que vai ser ajuizada. Por isso que ele tem que anunciar. Por isso que esse requisito é só das preparatórias. O parágrafo único do artigo 801 dispensa esse requisito no caso das cautelares incidentes. Então, o parágrafo único do artigo 801 dispensa esse requisito nas cautelares incidentes. Por que que ele dispensa? Eu não preciso anunciar porque a principal já está em curso. Por isso a dispensa. Ficou claro até aqui? Por fim, nós temos o valor da causa nas cautelares. Naquelas cautelares que preservam, que asseguram, como o valor segurança não tem como ser valorado, então naquelas cautelares que preservam, que asseguram, como o valor segurança ele não tem como ser valorado, o valor mínimo, o valor, na verdade, da causa nas ações cautelares é o valor mínimo para recolhimento de custas. Entendido até aqui? Bem, via de regra, em uma ação cautelar, há um pedido de liminar cautelar. Então, via de regra, em uma ação cautelar, tem um pedido de liminar cautelar. Quais são as modalidades de deferimento de uma liminar cautelar? Então, modalidades
de deferimento de uma liminar cautelar. São 3. São os mesmos da tutela antecipada que a gente viu. Só que uma das modalidades eu vou aprofundar mais, porque a gente não aprofundou lá, eu disse que eu veria aqui, e o que eu vou dizer aqui vale para lá. São 3 modalidades, que são, primeiro, inaudita altera parte, que seria sem a ouvida da parte contrária. Então, primeira modalidade de concessão. Inaudita altera parte, que seria sem a ouvida da parte contrária, que é quando nós vamos ter o contraditório diferido ou postergado. A liminar será concedida inaudita altera parte em 2 casos. Primeiro, em razão da urgência. E segundo, se o réu puder frustrar a execução da medida. Então, primeiro, em razão da urgência. E segundo, se o réu puder frustrar a execução da medida. Segunda modalidade de concessão é mediante a ouvida da parte contrária. Então, segunda modalidade de concessão que nós temos é mediante a ouvida da parte contrária, que é quando nós vamos ter o contraditório prévio. Então, mediante a ouvida da parte contrária, que é quando há o contraditório prévio. E a terceira modalidade é mediante audiência de justificação prévia. E aqui foi que a gente não falou ainda. A audiência de justificação prévia, ela está prevista no artigo 804. O que eu vou falar se aplica também para a tutela antecipada. Então, o que nós vamos tratar se aplica também para a tutela antecipada. Então, vamos lá. Então, audiência de justificação prévia. O Código não falou nada, só fala que tem uma audiência de justificação no 804. O Código não diz quando é que designa. O Código não diz se precisa convocar o réu. O Código não diz se o réu pode levar testemunha. O Código não diz se dá para juntar documento nessa audiência. Não diz nada. Então, tudo que eu vou dizer aqui praticamente é doutrina. Doutrina, pouca gente fala sobre isso. São poucos os autores. E jurisprudência não tem muita coisa. Por isso que eu digo, essa audiência de justificação e prova objetiva, eu nunca aposto muito nela. Aposto sempre mais nela caso venha em orais, mas não em fases anteriores de concurso. Então, vamos lá. Para quê? Qual é a razão para ser designada esta audiência? Esta audiência vai ser designada sempre que houver a necessidade de se ouvir testemunhas. Então, essa audiência, ela vai ser designada sempre que houver a necessidade de se ouvir testemunhas para a concessão da liminar. Trata-se de uma audiência que é feita para o autor. É para o autor conseguir a liminar, é para ele essa audiência. Então, trata-se de uma audiência que é realizada para o autor obter a liminar, para o autor conseguir a liminar. Primeiro problema. E daí tem juiz que faz essa audiência, faz como se fosse instrução, porque ela não tem um regramento. Tem magistrado que faz essa audiência como se estivesse instruindo o processo. Isso aqui não é instrução, é para o autor conseguir a liminar. Aí vem para o primeiro problema. Será que o réu precisa ser convocado para comparecer a essa audiência? Não precisa.
Se ele não precisa, se pode deferir a liminar inaudita altera parte, evidentemente que ele não precisa ser convocado. Entretanto, eu digo, tem réu que espera ser réu. Aí o que eles fazem? Eles mesmos ficam controlando a entrada do processo, que eles sabem controlar. Ou o advogado controla, mas geralmente eles ficam controlando todos os dias. Eles controlam e descobrem. Tem uma ação e tem uma audiência. Se eles descobrirem, não foram convocados, descobriram que tem uma audiência, será que eles podem aparecer nessa audiência? Será que eles podem participar desta audiência? Aí vem o problema. Eles aparecem lá. O que eles podem fazer? É pacífico que o réu poderá inquirir as testemunhas do autor. Então, é pacífico que o réu poderá inquirir as testemunhas do autor e contraditá-las. Então, é pacífico que ele pode inquiri-las e contraditá-las. Isso é tranquilo. O que não é tranquilo? Se o réu pode levar testemunha. Isso tem divergência. Tem divergência na doutrina e na jurisprudência e não dá para falar em posição predominante, porque isso não chega muito em tribunal. Não é uma discussão que chega. O juiz ouve ou não ouve no primeiro grau, então não tem muito recurso com isso. Por isso que eu vou dar as duas posições. Tem uma primeira posição, que é a do Ovídio. O Ovídio tem adeptos, eu diria, na jurisprudência, essa posição também. O Ovídio entende que como esta audiência é uma audiência realizada para o autor, para ele conseguir a liminar, que o réu não pode levar testemunhas. Então, como se trata de uma audiência realizada para o autor, que o réu não possa levar testemunhas. O Ovídio diz, se o réu quiser ouvir testemunha, vai ter uma audiência de instrução. Não é aqui o momento. Na verdade, o grande receio que ele sempre teve foi que o magistrado acabe instruindo o processo no início. Foi esse o grande receio sempre. Ele diz, vai ter tempo para instruir. Não faz sentido instruir o processo quando nem tem contestação apresentada ainda. Por isso que ele não admite. Tem um outro autor lá do Paraná, daqui eu estou fazendo referência aos dois, que a maioria não trata disso. Eu digo aqui sempre, o Ovídio tratou disso aqui com uma riqueza tão grande de detalhes, que acredito que ele deva ter participado de uma audiência dessa, deva ter acontecido isso aqui tudo para ele imaginar tanto. É muita imaginação numa audiência de justificação prévia. Que a maioria não imagina, se vocês olharem a doutrina. Aí vem o Egas, que é um autor antigo lá do Paraná também. O Egas entende que o réu possa levar testemunha. Então o Egas discorda do Ovídio e entende que é possível ao réu levar testemunha. Ele abstrai essa questão da instrução antes da contestação. Ele abstrai essa ideia e diz que pode. Tem um tópico referente a essa audiência que o único autor que trata é o Ovídio. Então, por isso que eu só vou falar dele, porque os outros não falam. O que o Ovídio questiona? Se o réu pode juntar documentos. Então, será que o réu pode juntar documento nessa audiência? Segundo o Ovídio, pode. Ele admite a juntada de documento porque a prova documental é uma prova literal. Então, ele admite a juntada de documento porque a prova documental é uma prova literal, que não vai implicar na antecipação da instrução probatória. Então, ele admite, porque a prova documental é uma prova literal, que não vai acarretar na antecipação da instrução probatória. Ele diz porque é prova literal. E ele diz,
Se o réu tem um documento para juntar que vai fulminar com a pretensão do autor, não há por que deferir. A liminar depois tem que recorrer. É esse raciocínio que ele faz. Está claro até aqui? Bem, a decisão que deferir ou que indeferir uma liminar cautelar é uma decisão interlocutória que, portanto, vai ser atacada através do agravo de instrumento. Então, é uma interlocutória que pode ser atacada através do agravo de instrumento. Tem um tema que tem a ver diretamente com a liminar cautelar, que eu costumo abordar logo em seguida porque tem relação, que é o tema relativo às cauções que podem ser apresentadas no processo cautelar. Então, cauções que podem ser apresentadas no processo cautelar. Nós temos duas modalidades de cauções que podem ser apresentadas. Primeira modalidade, caução contra cautela, que está prevista no artigo 804, e a caução substitutiva, que está prevista no artigo 805. Então, caução contra cautela, que está prevista no artigo 804, e a caução substitutiva, que está prevista no artigo 805. A contracautela é bem mais comum no foro, já a substitutiva nem tanto. Como a substitutiva não é comum no foro, ela vem nos concursos. E já havia substitutiva. Então vamos às duas. Vamos primeiro a caução contra a cautela. A caução contra a cautela, ela pode ser real ou fidejussória. Então a caução contra a cautela, ela pode ser real ou fidejussória. E ela pode ser exigida do autor. Ela é facultativa. Eu digo, o juiz exige se quiser, mas depois de exigir, o autor é obrigado a prestá-la. Então, ela pode ser real ou fidejussória, e ela é facultativa. O magistrado vai exigi-la se quiser. Qual é a finalidade da caução contra a cautela? Essa do 804. A finalidade da caução contra a cautela é: se a liminar cautelar vier a ser revogada e o réu tiver algum prejuízo com ela, então, se a liminar cautelar vier a ser revogada e o réu tiver algum prejuízo com ela, essa caução tem a finalidade de ressarcir esses prejuízos. Essa caução, ela existe, ela pode ser exigida em razão da previsão do artigo 811. Então, esta caução, ela pode ser exigida em razão da previsão do artigo 811, que contempla a responsabilidade civil pela concessão de medidas cautelares. Então, essa caução, ela pode ser exigida em razão da previsão do artigo 811, que contempla a responsabilidade civil pela concessão de medidas cautelares.
Está claro até aqui? Bem, prosseguindo então. Caução substitutiva. A caução substitutiva, ela pode ser prestada pelo réu. Ela também poderá ser real ou fidejussória. Então, ela também poderá ser real ou fidejussória. A finalidade dela é substituir eventual liminar que tenha sido concedida. Então, a finalidade dela é substituir eventual liminar que tenha sido concedida. Como é que funciona isso? O magistrado defere contra o réu uma liminar. Aí o que o réu faz? Peticiona nos autos, pedindo a revogação da liminar, mas em troca ele oferece uma garantia. Então, o juiz defere uma liminar contra o réu, só que o réu o que faz? Ele peticiona nos autos pedindo a revogação e em troca ele oferece uma garantia. Ou seja, por isso caução substitutiva. O deferimento da caução, na verdade, tem por finalidade a substituição da liminar. Então, o deferimento da caução tem por finalidade a substituição da liminar. Aqui vem uma pergunta. Depois eu vou à pergunta que é feita. Depois, por que não se usa isso aqui muito no foro? Será que o oferecimento de uma caução substitutiva pelo réu obriga o juiz a revogar a liminar? Não. O simples oferecimento de uma caução substitutiva não obriga o magistrado por si só a revogar a liminar. Então, o oferecimento de uma caução substitutiva não obriga o magistrado por si só a revogar a liminar. O magistrado continua vinculado ao preenchimento dos requisitos do fumus boniuris e do periculum in mora. Então, o magistrado continua vinculado ao preenchimento dos requisitos do fumus boniuris e do periculum in mora. Por que razão essa caução substitutiva não é comum no foro? E não é comum em decisões a respeito dela? Via de regra, os réus não se valem da caução substitutiva. Porque caução substitutiva vai gerar um ônus para réu, causa gravame para o réu. O que réu faz? Interpõe agravo de instrumento, pede efeito suspensivo. Então, via de regra, o réu não se vale, ele não utiliza a caução substitutiva. Por quê? Porque o réu, via de regra, agrava e pede efeito suspensivo no agravo de instrumento. Entendido até aqui? Bem, concedida uma liminar, eu digo, duas situações vão ocorrer ao mesmo tempo. Eu diria, vão acabar ocorrendo concomitantemente. Se for deferida uma liminar cautelar, vai começar a fluir
o prazo para o ajuizamento da ação principal. Então, se for deferida uma liminar cautelar, vai começar a fluir o prazo para o ajuizamento de uma ação principal, nos termos do artigo 806. E, paralelamente a isso, o processo cautelar vai se desenvolver. Então, vai começar a fluir o prazo para a principal, e o procedimento cautelar vai se desenvolver com citação do réu para contestar a ação e todos os atos processuais subsequentes do procedimento previsto a partir do 796. Nós não temos como estudar conjuntamente as duas coisas. O que eu vou fazer primeiro? O que eu vou tratar primeiro com vocês é da ação principal, que está prevista no artigo 806. E eu digo para vocês, essas questões que eu vou mencionar sobre a ação principal, tudo que eu vou dizer aqui sobre ela, eu já vi cobrado em prova objetiva de concurso. Já veio tudo. Então, é um ponto que eles gostam bastante. Ele se presta a várias questões, até porque nós temos vários entendimentos consolidados. Acho que eu vou deixar para ver depois do intervalo, senão eu vou cortar no meio a principal. Então, depois do intervalo, nós vemos ela, que a gente demora um pouco para estudá-la.